Tá certo? Mas agora a gente vai continuar falando de tecnologia, mas não mais aplicada a contratos, e sim aplicada à construção. Então a gente vai tratar agora das construções industrializadas e os benefícios que isso traz para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? Agora Casa Verde e Amarela. Então, para isso, eu convido ao palco virtual aqui o Edivaldo Correia, já está na tela com a gente. O Edivaldo é Head de Novos Negócios na Tec Verde e a quem eu agradeço demais por tirar aí 30 minutinhos do dia dele para compartilhar um pouco da atuação da Tec Verde e os benefícios que a nossa audiência pode obter ao utilizar a tecnologia de construção industrializada. Edivaldo, obrigado pela presença, viu? Poxa, eu que agradeço, Léo. Finalmente, né, nos conhecemos aí, né? A gente acompanha o trabalho muito bacana que vocês têm desenvolvido, a gente tem participado dos eventos de uma forma geral em termos de geração de conteúdo, em parceria muito forte com vocês, né? E aí a primeira oportunidade, né, da gente poder conversar, muito bacana, estou bem feliz mesmo a gente poder conversar sobre esse assunto, né, da industrialização e principalmente esses impactos, né, como que de fato a indústria, de uma forma geral, ela pode ajudar, né, a questão das obras econômicas, moradias populares, né, bem bacana mesmo. Legal, o prazer é nosso e tenho certeza que, aliás, tenho certeza mesmo, porque já fizeram perguntas sobre isso em outros países, então o pessoal está bastante ansioso pela apresentação e pelo debate, tá bom? Edivaldo, você vai compartilhar uma apresentação para a gente? A ideia, eu creio que seja melhor fazer um overview, assim, uma apresentação, buscar ser bem objetivo, você tem que puxar minha orelha, Leonardo, que eu gosto de falar, vai entrar na palestra da tarde, né? Então me puxa aí, vou tentar ser bem objetivo, para nós podermos, acho que, explorar um pouco mais aí as perguntas, eventualmente, da audiência, né, algumas questões que você eventualmente tenha também. Com certeza. Vou compartilhar aqui a apresentação, para a gente poder... Já está aparecendo, Léo, aí? Não, ainda não. Você precisa share screen, aí você vai clicar em cima da telinha e apertar compartilhar. Aí, agora foi. Acho que vai, né? Só colocar aí na apresentação e depois tela cheia. Tá aparecendo? Aí. Como é que tá? Perfeito, tá aparecendo sim. Legal. Bom, gente, obrigado pela audiência, a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a Tec Verde, o propósito da Tec Verde é, de fato, buscar industrializar o setor, contribuir, né, com a industrialização do setor da construção civil. Isso desde a sua criação, teve esse propósito muito firme, a gente vem trabalhando aí todo esse período histórico, né, da empresa, e com esse desafio enorme agora, né, da questão das construções econômicas, né. Obviamente que a gente precisa fazer muito mais unidades, cada vez tem acumulado mais, né, esse desafio tem aumentado, ao mesmo tempo fazer mais barato, quer dizer, tem utilizar a indústria para fazer obras mais baratas, né, mais rápido e também com a qualidade aí que os consumidores têm exigido, né. Então tem todo um movimento nesse sentido, né, a gente vem buscando auxiliar, é uma das empresas que tem investido muito em tecnologia, em inovação. Essa é a nossa ideia, junto com parceiros e como construtores, incorporadores, trabalhar em buscar atender esse desafio aí, né? Desafio enorme, aliás, né? A gente vê os números aí, os números são extremamente significativos. Eu creio que boa parte, talvez, do público já conheça a Tec Verde, mas passar um vídeo muito rápido aqui sobre a fábrica, né? Nossa fábrica aqui em Curitiba, que dá um conceito um pouco geral, mais geral, do que é a empresa, né? Nosso objetivo, obviamente, é ter um ciclo muito rápido de obra, né? Através da industrialização, a gente fornece painéis já com as paredes prontas para fazer a montagem em obra, né? Com hidráulica, com elétrica, com esquadria, enfim, com todo um trabalho de engenharia, de arquitetura na parte conceitual. Isso sai pronto, essas paredes, né? Basicamente, para que seja feita a montagem no canteiro de obras, reduzindo sensivelmente a nossa estrutura lá no local. Vocês conseguem me ouvir? Porque às vezes o vídeo está passando. Conseguimos sim, Edivaldo. Pode falar. Tá lá, tá legal. Então, eu deixei aqui sem áudio o vídeo, mas essa é basicamente a ideia, né? De fornecer esses painéis já prontos, né? Totalmente já customizados, né, para chegar no canteiro e fazer a montagem, né? Esse é o conceito. As coberturas também a gente leva as treliças, monta e faz a montagem lá em loco, né? Tendo uma estrutura extremamente
enxuta em termos de canteiro, com poucas pessoas na obra, levando, obviamente, essa engenharia, essa construção para dentro da nossa fábrica, né? Essa que é a ideia, né? de fazer no ambiente off-site. Nosso modelo, basicamente, é atender a operação comercial através de consultoras incorporadores, né? Levando tudo pronto já para canteiro. É uma empresa que já tem um histórico bastante grande, uma empresa bastante conhecida assim, no mercado. A gente já tem mais de 5 mil unidades entregues, né? A questão da Caixa Econômica hoje é um parceiro, digamos assim, para viabilização. A gente tem o DATEC já desde 2012, né? E a gente veio evoluindo com o documento de homologação da tecnologia. Estamos indo agora para térreo mais 4 pavimentos, né? E com boa parte dessas unidades já financiadas pela Caixa e também passíveis de serem financiadas também por outros agentes financeiros, né? E com um volume muito grande aí de estados, né? Praticamente ali de Mato Grosso para baixo a gente já atendeu todos os estados. A gente tem uma informação nova, né? Que teve esse ano uma virada de chave. O grupo a TecVerde ela foi adquirida por 2 players, né? Que é a ETEX e a Arauco, através de uma JV chilena, que é a E2E. A ETEX é um dos grandes uma empresa belga, né, uma empresa bilionária, né, com várias fábricas no mundo, dona aí de marcas extremamente relevantes como Gibson, Superboard e outras, e a Arauco, uma grande líder aí do mercado na questão do reflorestamento, né, de madeira, né. Então, também é uma outra empresa bilionária. E com esse histórico, a gente tem atendido grandes players e médios, empresas de médio porte também. Então, a gente vai ter oportunidade aí de vimos hoje pela manhã, né, o depoimento aí da Valor Real. Hoje à tarde a gente tem a HM também, que é um parceiro. A gente atende Prestes, atendemos MRV, enfim, empresas também regionais, né, como a Tectus, né, Village e outras, né. Então temos vários parceiros que têm ajudado nesse desenvolvimento, né, da disseminação da tecnologia da construção industrializada, né. Tá, mas quando a gente fala em construção industrializada, né, o que ganhos, né, que você tem, né, digamos assim, com o processo de industrialização? Obviamente que você está dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente que pode nevar, chover, ventar, enfim, que você vai estar num ambiente industrial, como se fosse uma fábrica de carros, ou, enfim, uma indústria mesmo, né, e tendo todo o processo ali de controle de qualidade, o nível de precisão, ele é enorme. Praticamente você não gera resíduos, né? Porque todo esse trabalho de otimização, de projeto é feito anteriormente. A dependência de mão de obra, essa mão de obra artesanal, ela deixa de existir. Então você passa a ter um profissional muito mais qualificado, com níveis de segurança muito maiores, né? Você dá uma condição para que ele se desenvolva dentro da empresa. Você tem uma continuidade também desses projetos, né? Então são vários aspectos aí que você consegue, pensando só na industrialização em si, apesar que a TecVerde entra no negócio, geralmente, quando a gente faz o trabalho com o construtor, com o incorporador, a gente busca entender essas dores e trabalhar também no negócio do nosso cliente, né? Aí tem outros aspectos, como velocidade de produção, obviamente, né? E mudar o conceito, né, de uma engenharia, digamos, mais artesanal, digamos assim, né, para engenharia de produção mesmo. Então, a gente passa a utilizar vários critérios, vários conceitos que são de uma fábrica, de uma indústria, né? E quando a gente fala em negócio, obviamente, tem uma série de fatores. Quando a gente entra no negócio, a gente entra em parceria com o incorporador, com o construtor, e assumimos boa parte desse risco com ele, né? Com relação ao pós-obra, por exemplo, que muitas vezes ele pode eventualmente não fazer esse cálculo, buscar utilizar essa estrutura que ele possui hoje para fazer mais obras, expandir o seu negócio. Então, temos empresas que eventualmente atuam num estado e podem atuar em outros estados, né, com processo de expansão, tendo um parceiro como a TecVerde, que tem uma tecnologia plug and play, né, onde você pode acionar a TecVerde para executar uma obra num estado do lado ou numa outra cidade, onde eventualmente ele não tenha o know-how, o conhecimento de atuação naquele local. Obviamente que um dos grandes diferenciais é o ciclo de obra. A gente consegue ter um ciclo de obra muito mais curto, né, comparado com o convencional. E isso, obviamente, que você reduz bastante os teus custos indiretos, toda a tua estrutura, né, da empresa alocada ali para fazer o empreendimento. Da mesma forma, na questão da exposição de caixa, porque, obviamente, que a gente trabalha também no processo de auxiliar, né, esse processo de vendas aí com o nosso parceiro, né, o construtor incorporador, e recebendo basicamente junto com as medições da caixa, né?
Então, essa exposição de caixa, ela vai lá embaixo. A gente entra, realmente, quando a gente entra num projeto, a gente acredita no negócio e entra junto para viabilizar esse projeto, esse empreendimento. Não é uma entrada como um fornecedor, né? Então, aquelas empresas que acreditam nesse tipo de negócio, né, realmente de ter uma transparência, como é o caso do nosso lado, a gente consegue evoluir bastante em termos de viabilização dos empreendimentos. Isso se traduz, claro, né, a partir do momento que você tem uma parceria de longo prazo, né, com recorrência, em rentabilidade, em retorno de investimento e assim por diante. Então, a gente consegue entender o negócio junto com o nosso cliente para poder evoluir. Tá, mas tudo isso e a tecnologia. Então, a tecnologia que a gente trabalha é um processo de construção em wood frame, industrializado. A gente trouxe da Alemanha essa tecnologia, né? Fomos melhorando, adaptando, melhorando o aculturamento também com relação ao Brasil, né? Mas é uma tecnologia que o wood frame em si está no mundo todo, né? Está presente no mundo todo. Aqui no Brasil ainda é considerado como uma inovação, e a TecVerde é uma das empresas que tem puxado esse processo, né? Não só na industrialização, mas também com a utilização do wood frame. A gente viu aí a tenda, né, um movimento muito bacana, assim, acho que vai ajudar muito também a disseminar a tecnologia. Eles estão montando aí a sua fábrica, enfim, não é segredo para ninguém, né? O Osmo tem trabalhado isso. A gente tem vários players aí de grande porte, médio porte, que tem nos acionado também para entender, para desenvolver trabalhos em parceria, desenvolver os negócios, modelar os negócios também de uma forma, eventualmente de uma forma nova, né? A TecVerde tem uma total abertura com relação a isso. Então a gente acredita muito aí nessa evolução da industrialização e também do próprio wood frame, né? Que é a estrutura básica ali do nosso painel, mais para... Depois eu vou disponibilizar esse material, mas não vou dar o foco muito nessa questão construtiva, digamos assim, mas basicamente são painéis, são estruturas, são frames em madeira. A gente utiliza um pinus tratado em autoclave, né, autoclavado. Eles têm função estrutural. Aqui do lado direito são os painéis, as paredes de fechamento internas, né? Basicamente o frame, o USB e a chapa de gesso. Para prédios são chapas duplas de gesso padrão RT mesmo. E no lado esquerdo, o nosso parede de fechamento externo, né? Basicamente também o frame, o USB. A gente tem uma membrana hidrófuga que dá esse conforto aí, que de fato o conforto térmico, a questão do conforto do ambiente ali, porque você evita a entrada da umidade, né, e retira também a umidade do ambiente, que torna o ambiente extremamente agradável, né, para quem utiliza, né, suas casas e apartamentos, né. E depois uma placa cimentícia, e é feito o tratamento de junta, e para alguns perfis de obra nós damos um acabamento adicional ainda, normalmente para o alto padrão, com uma argamassa, digamos assim, né. Esse é o conceito. Também a parte das lajes, né, que a gente chama de entrepisos, também são feitos na mesma estrutura. Tudo isso sai pronto já de fábrica, né? Questão do desempenho acústico e térmico são dois fatores, dois atributos assim muito importantes, que realmente os clientes acabam tendo essa percepção. Você entrar num ambiente, numa casa como a nossa e numa casa convencional, essa percepção é gritante, assim, né? Com relação a esse desempenho. Aqui, basicamente, passar alguns empreendimentos que nós executamos ou estamos executando. Então, a gente tem a Prestes, né, que é um grande parceiro nosso. A gente está executando agora 288 unidades lá em Londrina. É um grande parceiro, acreditou também na tecnologia, tem desenvolvido um trabalho muito forte com eles, né, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de modelos de negócios. E dentro dessa frente, a gente tem outras empresas, né? Aqui, para você terem uma ideia, em termos de padrão de entrega, né, de alguns empreendimentos aqui até de padrões mais elevados, mas assim, a gente tem um foco, uma quantidade muito grande de empreendimentos também no segmento econômico, tanto de casas quanto apartamentos. Hoje o Valor Real, através do Antônio, comentou do Pinhais Park, né? Esse empreendimento aqui à esquerda é o maior bloco de construção a seco, empreendimento de construção a seco do Brasil, né, para o residencial, certificado GBC Condomínio, enfim. Uma obra belíssima, que a gente tem muito orgulho de ter tocado aí com a Valor Real. E fizemos outros 2 empreendimentos, La Serena e Mar del Plata, também com eles, né? Aqui, outros empreendimentos também com tipologias padrões nossas, né? Com a Tectus, essa outra aqui em Londrina. Mas para vocês terem uma ideia do padrão, o que nós estamos entregando, né? Então, é um produto
numa linha econômica, mas uma linha econômica superior, né? Onde você entrega muito mais qualidade, muito mais conforto, digamos assim, para o usuário final, né? E, obviamente, com uma condição aí para o nosso cliente, para o nosso parceiro, de poder investir em tecnologia, né? Só que esse investimento, quem faz é a Tec Verde, né? Então, a gente que consegue, através dos nossos players, então a gente tem reuniões aí periódicas, né, com parceiros que fazem parte do grupo da ITEX e da Arauco, com desenvolvimento tecnológico mesmo, né? Muita inovação, muita pesquisa com universidades, com outros players também que fazem parte do nosso grupo. Aqui algumas tipologias aí que a gente tem entregue também até com outros parceiros, né? Aí no Brasil todo, né? Uma série de empreendimentos. Aqui é uma visão geral aí do Pinhais Park, que é um dos empreendimentos que tem nos enchido aí de orgulho, né? Pelos desafios que se apresentaram durante a obra, de projeto, né? Uma obra, são 14 apartamentos que nós temos aí por laje, né? Por andar. Uma obra extremamente complexa, né? E que serviu de aprendizado até para fazer outros empreendimentos. A gente tem evoluído muito, né? Cada empreendimento para nós, a gente tem alguns tipos de ganho, né? A utilização do Pisobox, depois a utilização das esquadrias dentro do nosso escopo já vindo pronto de obra. A gente vai ter novidades aí, e o pessoal que me perdoe, mas a gente está já fazendo alguns testes também com banheiros prontos, né? Com um dos nossos parceiros. Enfim, a gente sempre está inovando, obra a obra, inovando, prototipando. O nosso time hoje, todo o time da Tec Verde, muito focado na questão do desenvolvimento, da melhoria do nosso produto, né? Sempre com aquela ideia, né, de poder levar realmente assim para o nosso cliente, e lá na ponta também para o cliente final, né, que ele possa ter um produto preferencialmente muito melhor, né, com muito mais qualidade mesmo, né, e com essa ideia de poder reduzir realmente o custo, né, que isso possa chegar lá na ponta para o nosso cliente final. Um outro ponto que o Marcelo, eu falei hoje, o Antônio comentou hoje pela manhã, é essa questão da tecnologia construtiva não ser um motivador para compra. De fato, não é, né? Em todas as pesquisas que nós temos feito aí com os incorporadores, né, a gente vê que tem vários outros pontos que são motivadores de compra, né? Então, desde a localização, o desenvolvimento do produto mesmo, a questão da segurança, enfim, uma série de fatores, e a tecnologia nem aparece, né? Nem aparece nas pesquisas, né? A gente acredita que lá na frente isso deve mudar, principalmente para alguns tipos de obras, né? Algumas incorporadoras, até a HM mesmo, é uma empresa que tem trabalhado esse conceito, né? Vendendo, de fato, essa melhora da entrega do produto, mas é algo que, de fato, a gente não busca não levar, né, isso para até para os corretores, enfim, né, de ser um diferencial de venda. Mas, obviamente, que daí o incorporador pode tomar isso como referência. Mas a ideia não é vender sistema, né? É realmente vender um bom produto imobiliário, um bom projeto, né, com todas as condições, com cuidado realmente com relação ali à localização, né, toda a parte do entorno, enfim. O produto imobiliário em si e a tecnologia ajudar a incorporadora a viabilizar esse negócio como um todo, viabilizar o empreendimento, né? Lá na frente a gente acredita que pode ter, mas hoje, pelo que a gente tem acompanhado, tanto com a Valor Real, a gente fez 3 empreendimentos com eles, que nós comentamos agora, com 216 unidades, vendidos muito rapidamente, na planta, sem montar plantão, decorado, nada no local, vendidos muito, muito rapidamente, né? E uma série de acertos, é a questão da incorporadora mesmo entender bem do seu negócio, entender o ticket, entender aonde que ela está trabalhando, o perfil, qual que é o seu mercado endereçável, enfim, uma série de fatores, né? Então essa enfim, é um dos casos aí que é da Valor Real. A MRV é a mesma coisa, a gente fez o empreendimento em Ribeirão Preto, lá no Macaúba, e também, na verdade, a velocidade de vendas foi a mesma, digamos assim. É lógico que lá no final, depois que o cliente entra na habitação, entra na unidade, ela vai ver que realmente tem uma performance melhor, né? Mas isso lá no começo, né, a gente trabalha, enfim, dá as orientações, mas a velocidade de vendas, a tendência é que ela, assim, eventualmente um mês vende um pouco mais, no outro mês um pouco menos. Isso é a nossa experiência prática, né? Que a tecnologia, de fato, não tem, assim, não deve nesse momento agora impactar tanto ser um motivador de compra.
que alguma coisa em termos de tipo padrão de entrega, quer dizer, a edificação em si, inclusive quando você vê a edificação pronta, é como se fosse uma edificação convencional, né, no aspecto visual. Inclusive, a gente teve que adequar a tecnologia para fazer esse ajuste cultural, inclusive. Então, tem vários detalhes que nós, ao trazer a tecnologia, nós tivemos que fazer as adequações. No aspecto da construção em si, quer dizer, além da fabricação em si, que a gente consegue fazer aí uma quantidade muito grande de casas, né, durante, sei lá, de 6 a 12, de 6 casas por turno, 12 casas por dia, enfim, tem a parte da montagem também, a gente monta muito rápido, em 1 hora e meia a gente monta uma casa térrea, né, e um prédio, aí o prédio padrão nosso, em 6 dias, que a gente está fazendo, inclusive, lá com a Prestes em Londrina, né. Então é muito rápido, já com cobertura, com tudo, e basicamente ficariam depois o trabalho de acabamentos finais. Como que funciona esse nosso processo, né, da TecVerde? A gente busca entender, de fato, cada player, né, cada empresa, e tem que ter essa abertura, de fato, por parte do incorporador, para que a gente possa extrair ao máximo, né, quais são as dores deles e como que a gente pode ajudar. Né? Como que a TecVerde realmente consegue entrar junto e desenvolver, talvez um novo modelo de negócio, atender um projeto de expansão que ele tem, enfim. A gente entende esse processo todo para desenvolver a solução, não só do empreendimento, né, mas como que a gente pode ajudar nessa projeção de crescimento, de expansão da empresa, ou de uma remodelagem, digamos assim, em termos de posicionamento. E depois a obra em si, que na prática vai ser né, depois de tudo isso, né, acaba sendo mais simples, né, porque a gente vai interagindo tanto com os times, né, comerciais, com os times de engenharia, que isso flui normalmente e fica um processo muito tranquilo de tocar. Onde é que a TecVerde entra? Toda a parte de infra e de fundação é feita pelo incorporador, pelo construtor. A gente faz a fabricação dos painéis, faz a montagem, que fica sendo um escopo da TecVerde, e lá no final, o construtor pode optar. Se ele quiser que nós façamos esse acabamento final, nós podemos fazer, ou podemos deixar para que ele dê a cara, digamos assim, que aconteceu com a Valor Real, está acontecendo agora com a HM também, né? Então, dependendo do cliente, ele pode optar por fazer esse acabamento e dar, digamos assim, as suas características, enfim, né? A sua forma, digamos, de visual, né? Então, tem bastante liberdade com relação a isso para a gente poder trabalhar. Aqui eu vou mostrar um vídeo muito rápido também, bem curtinho, do empreendimento em Guaíra. São 14 torres que nós executamos, estamos finalizando agora com a Tectus, né? Vocês terem uma ideia, para ter uma ideia geral, assim, que tem pouca gente no canteiro, né, uma obra limpa, né, com zero praticamente desperdício, uma obra feita praticamente sem água, né, num ambiente, no momento que a gente tem passado aí de profunda escassez, né, de recursos hídricos, né, então isso acaba impactando bastante, né, e com toda a qualidade, né, que você né, em termos de ajustes, né, são vários aspectos, né, qualitativos mesmo, assim, em termos de produto, né, uma obra, aqui o caso do içamento da cobertura, são coberturas de 7,5, 7, 8 toneladas, totalmente içada, a gente monta e faz o içamento dela ali no próprio local. Léo, busquei ser bem objetivo, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Acho que ficou bem claro, Gustavo. E você não faz ideia do tanto de perguntas que a gente tem aqui já, cara. Então almoço agora, pessoal. Mais pergunta que tempo, mas vamos lá, vamos começar, tá bom. Porque tem realmente muitas dúvidas. Eu vou começar pela pergunta do Sandro Vasconcelos. Ele pergunta se já está homologado pela Caixa a utilização dessa tecnologia em residências populares e até quantos produtos. Ok. Sim, a TecVerde tem a homologação, existe um DATEC, que é o 020, a gente está indo para uma nova versão agora, e nós podemos executar até TR mais 3, até 4 pavimentos. Estamos migrando agora para 5 pavimentos, TR mais 4. Tá? Até depois eu posso... Não sei se o nosso time está participando aí, eles podem compartilhar qual que é o DATEC, né? Então já está homologado, a gente já está desde 2012, primeiro com casas térreas, a gente veio evoluindo, né? Com essas homologações aí. De fato, tem todo um trabalho, muita pesquisa, é um trabalho que não é fácil, né? Para você fazer esse processo de homologação, tem que atender todas as normas de desempenho, uma série de ensaios, né, que tem que ser executados, né?
Certo. E só para complementar, o Antônio fez uma outra pergunta, e a gente já parte para as próximas. O tipo de terreno impacta a não ou a execução da obra ou não, nesse caso? É muito raro, assim, de ter alguma dificuldade, né, com relação à questão topográfica, né? Eu não me recordo, assim, de algum terreno que tem um desafio um pouco maior, né, porque hoje como é que funciona? A gente, basicamente, esses painéis, eles ficam na horizontal ali no caminhão, a gente vai com o caminhão e faz o içamento deles para fazer a montagem, né? Pode ser que algum tipo de terreno tenha algum desafio maior, mas assim, pelo que eu tenho visto, Léo, assim, esse é um desafio que vai para a nossa engenharia, né? Para quem fez hospitais lá em 33 dias ali, eu já não duvido de mais nada, né? Assim, a nossa engenharia realmente é um time de alta performance, né? E praticamente, assim, a gente não tem negado desafios, né? Com relação mas questão de avaliar, realmente, principalmente a questão da logística, né? Que eventualmente possa ser um complicador de chegar com o caminhão até o local e fazer o içamento dessas paredes, né? E das treliças, enfim, né? Legal. Vamos lá. Eu vou ler também alguns comentários que vêm complementados por uma pergunta que são grandes, então eu não vou conseguir colocar aqui na tela, mas estou indo na ordem aqui para a gente ver se consegue responder todo mundo. O Daniel Petersen, inclusive, já foi palestrante com a gente em Brasília, em BH, da FESCOM. Ele coloca o seguinte, Edivaldo: tendo em vista que a MP 996 traz em suas diretrizes o aperfeiçoamento da qualidade, da durabilidade, da segurança da construção das habitações, assim como a sua sustentabilidade econômica, social e ambiental, incluindo, obviamente, a redução de custos, eu questiono qual a sua visão na forma prática destas inovações e modernizações impactarem positivamente essas diretrizes e objetivos de qualificação. Excelente, Daniel. De fato é bem isso, né? A industrialização ela tem esse foco, né, de buscar realmente ter uma performance muito maior em termos de desempenho como um todo da edificação, né, tendo essa preocupação lá com o usuário final, né, em todos os critérios, né, que dizem respeito à edificação. Do lado ambiental, quer dizer, você tem uma matéria-prima, no nosso caso, são matéria-prima de reflorestamento, né, a gente precisa de 25 anos, né, do Pinus para poder fazer o corte dele. A partir do momento que você traz também esses conceitos da engenharia, do Lean, enfim, tudo isso para a primeira fase do empreendimento, né, na parte de projeto, você otimiza todo o teu projeto para que não tenha desperdícios, né? Isso tem um impacto enorme, né? E também você evita também a circulação. Quando você tem um processo, digamos, convencional, você tem uma série de materiais e de transportes, né, que tem que chegar até o canteiro lá e gera aquela confusão. Quando você tem dentro de uma fábrica, né, você traz e gera tudo isso para dentro da indústria, né? Então você tem toda uma parte de programação, enfim, que consegue ter um impacto extremamente positivo, né? Então, tanto com relação à parte da qualidade, sustentabilidade, e do ponto de vista social, eu vejo também a questão da mão de obra, né? A mão de obra hoje dentro do nosso setor é uma mão de obra extremamente desqualificada de uma forma geral, né? Sem muita formação, sem muita educação. A partir do momento que você traz para a indústria, você eleva essa régua significativamente, né? Então você tem pessoas ali, você tem uma preocupação com relação à segurança, você tem o nível de educação dele, né? Você tem uma continuidade desse trabalhador para que ele possa estar evoluindo, né? Dentro de um ambiente como um ambiente industrial. Então acaba tendo um impacto muito grande, assim, em termos de elevação mesmo do nível, né, do setor. Hoje, talvez um dos grandes pontos, grandes desafios nossos é a questão da mão de obra, né? Hoje os nossos filhos, assim, os jovens, eles não querem mais para ficar no sol ali, né, pegando sol para sentar tijolo, para fazer concreto, esse tipo de coisa, né? Eles estão indo para outras profissões, né? Profissões que muitas vezes até, eventualmente, possa até ganhar um pouco menos, mas um ambiente mais salubre, né? Então a ideia realmente é essa, né, de você trazer para um ambiente industrial, um ambiente de qualidade, né, que você tenha uma boa refeição, que você, sabe, os cuidados mesmo que o setor industrial de uma forma geral, né, consegue dar para o trabalhador. Né? Inclusive a mão de obra foi um dos temas utilizados aqui pelo Luciano Minas para te fazer uma pergunta. E ele compara, inclusive, com o cenário dos Estados Unidos. Eu imagino que vocês tenham estudado bastante, não só nos Estados Unidos, mas o uso dessa tecnologia no mundo todo. Ele coloca que existe uma grande diferença quando você se compara com os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos a relação mão de obra versus equipamento, em termos de custos, é que lá a mão de obra é cara e os equipamentos e ferramentas são relativamente baratos. Então, o que surge existe algum tipo de suporte governamental quanto a esse tipo de custo?
equipamentos, ferramentas, ou redução de imposto, por exemplo, ou realmente não tem nenhum tipo de apoio nesse sentido? Legal, Luciano, boa pergunta. De fato, é um desafio adicional para nós, né? Porque hoje você não tem quaisquer tipos de incentivos para esse tipo de iniciativa, né? Então, bom, primeiro, ela é da Caterra, né? Realmente é uma empresa que a gente tem como referência, a gente tem acompanhado todo o trabalho, né? E eles também já nos conheceram, visitaram a nossa fábrica, né? E de fato esse é um desafio enorme, porque eu acredito que agora, com essa nova legislação, nova reforma tributária, deve ter novidades, né? Eu não sei quando que isso deve acontecer. Hoje nós atuamos como uma construtora, né? Então esse é o nosso, apesar de ser uma indústria, de fazer o processo industrializado, né? Até para poder ser viável, né, para o incorporador, para o construtor, ele tem uma série de alternativas que nós tivemos que seguir para poder ser competitivos, né, e poder atuar. Então, hoje, por exemplo, a gente atua como construtora. Então, o fornecimento de material, a gente acaba tendo que... o faturamento, né? Acaba sendo um faturamento direto por parte do incorporador, do construtor, né? E não tem realmente incentivos, assim, por parte do governo, né? A nossa mão de obra, às vezes, ela pode ser um aspecto que acaba enganando, digamos assim, nesse período, né? Porque a mão de obra é barata, mas é uma mão de obra também que, em geral, tem níveis muito baixos de produtividade, né, de qualificação, né? Então a gente vê pelo prazo, né, que é executado as obras, assim, quando você compara com a Tec Verde, né, ou com o sistema industrializado, você reduz 40%, conforme o caso, metade do tempo ali da execução da obra como um todo, né? A gente consegue comprovar aí na prática, né? Então realmente não tem, assim, mas eu acredito que devam ter boas novidades, a gente está acreditando que deve ter boas novidades agora com a reforma tributária. E aí, eu acho que ninguém segura ainda o setor industrial, sabe? Em termos de trazer novas opções, de mudar de fato essa realidade, né? De poder trazer mais eficiência, mais produtividade, mais tecnologia, né? Porque nós estamos, assim, num ciclo de processo como se estivesse no comecinho ainda dos degraus ainda ali. Está começando ainda, né? Teve decréscimo, inclusive, nos últimos anos de produtividade. Então, isso é um desafio enorme para nós, acho que para a nossa engenharia, né, como um todo, para as construtoras, para incorporadoras, de subir essa régua, né, a gente tem muita coisa, tem a parte de cadeia de fornecimento, enfim, tem uma série de outros fatores, mas tem que dar o próximo passo, né? Esse próximo passo aí é começar a realmente trazer a inovação, a tecnologia de fato, né, para dentro dos nossos canteiros, das nossas empresas. Legal, Edivaldo. Assim, teoricamente a gente chegou no tempo do nosso painel, mas eu vou pedir a licença para a audiência que tiver interesse ainda de terminar esses 10 minutinhos finais. Eu vou crescer 10 minutinhos no painel, Edivaldo, porque realmente são muitas perguntas que a gente tem pela frente aqui. E da minha parte, assim, só contribuir a aumentar o tempo, responder as perguntas da audiência, dar mais fluidez ao debate. Então, se você puder ficar mais 10 minutinhos com a gente... Estou à disposição. Bom, prazer. Ok, a gente vai, como o próximo painel é somente às 13h30, né, 13h30, então a gente tem esse tempinho aí, e quem tiver interesse, claro, de escutar todas as questões adicionais que eu vou colocar aqui para o Edivaldo, convido a ficar com a gente, certo? Então, vamos lá, vamos continuar para usar bem esses 10, 15 minutinhos adicionais. O Newton e o Glauco têm uma preocupação em relação a incêndio, né, as normas do Corpo de Bombeiros, eles coloca a seguinte pergunta: estamos preparados para o sistema de combate incêndio em razão desse sistema construtivo? Perfeito, ótima pergunta. O Newton e o Glauco também questionaram, né? Na verdade, o Corpo de Bombeiros talvez seja um dos órgãos assim que tem mais exigido, digamos, de uma forma geral, não só para o nosso sistema, mas para quem já veio da incorporação, eles sempre têm um nível de exigência muito elevado, né? E acabam, no nosso caso, a gente teve que fazer várias adequações também, né, para o nosso sistema, depende do estado. Exige um pouco mais ou um pouco menos, né? Mas existe uma série de testes, né, que são executados, que são feitos para que possa atender esses critérios aí com relação à segurança ao fogo, né? Os nossos próprios players aí, que são os sócios, também têm fabricantes, né, de materiais, né, para utilizar, mas nosso sistema é isso, ele acaba tendo que atender aos requisitos de uma forma superior às exigências do Corpo de Bombeiros, né? E a madeira, na verdade, o que acontece? No caso do wood frame, né, no nosso caso do sistema industrializado, ela não aparece, né? A gente acaba envelopando, né, toda a edificação com placas de gesso ou placa cimentícia, dependendo do caso, né? E evitando esse tempo, digamos assim, de eventualmente do fogo ter o contato com o material. Perfeito, acho que ficou claro, né, Newton e
e o Glauco. Se tiverem ainda dúvida, coloquem aqui no chat que eu repasso novamente para o Edivaldo. O Diego Pinheiro dos Reis, ele pergunta qual o tempo médio de obra. Acho que isso deve variar em relação ao tamanho da obra, mas você pode responder com mais propriedade, Edivaldo. E qual o grau de satisfação do cliente final quando se trata de empreendimentos econômicos? A parte final da pergunta que eu não entendi, Léo. Vamos lá. Então, tá na tela aqui, né? Ah, beleza. Tá na tela aí. Perfeito. Excelente. Vou começar pela segunda parte. A satisfação é muito elevada. A gente chega a 95%, 96% de satisfação do nosso cliente final. A gente executou muitas obras na Tec Verde do antigo Faixa 1, né, que hoje a gente já não tem mais, e são edificações aí que são colocados ao extremo em termos de utilização. Então você tem lá 12 pessoas, 15 pessoas dentro da casa, né? Então são casos que nós executamos no começo ainda da operação da Tec Verde, que hoje estão lá, assim, e a gente acompanha, faz esse monitoramento com frequência desse cliente final, quer dizer, mesmo nós atendendo o construtor, o incorporador, a gente acaba acompanhando também esse cliente final, a gente faz o acompanhamento da satisfação do nosso cliente direto, né, o B2B, mas faz também desse cliente final lá. E os números são muito elevados, chega a 95%, 92% em todos os empreendimentos. Em virtude dessa questão toda dos atributos, né, de conforto térmico, do conforto acústico, ou você não, mesmo estando numa edificação, às vezes, econômica, né, que a gente sabe das dificuldades que tem de uma forma geral, no nosso caso é um dos atributos assim, que são mais relevantes, né. E aí, com relação ao tempo médio de obra, isso varia bastante, que na parte do nosso canteiro, por exemplo, é muito rápido, né. Como eu comentei, sei lá, você vai pegar um empreendimento aí de, às vezes, grande, 250, né, enfim, você vai fazer essa obra muito rápida, né. Que a gente monta, por exemplo, prédios, né? A gente demora 6 dias para montar, né, uma torre, né? Monta em 6 dias uma torre, mais 20, 25 dias para fazer a parte de acabamento, você está com a torre pronta, né? Podendo entregar para o teu cliente. E a casa da mesma forma, né? A casa a gente leva para fazer a montagem, em 1 hora e meia nós fazemos essa montagem da casa, muito rapidamente. E depois ficam basicamente a parte de acabamentos, que seriam as portas, o revestimento cerâmico, pintura, que também é muito rápido, né? Então a gente consegue encurtar sensivelmente assim, esse empreendimento. O Valor Real mesmo trouxe exemplo, às vezes uma obra de 3 anos vai trazer para 1 ano e pouquinho, né? Então é um impacto muito grande nesses custos todos indiretos, mas depende de alguns fatores aí, né? Questão de quantidade, enfim, a estrutura, as equipes, né? Por exemplo, dependendo do incorporador, se para ele fizer sentido aumentar o nosso número de montadores, a gente pode fazer mais rápido ainda. Aí tem que ver se essa conta fecha para ele, né? Fazer uma obra também muito, muito mais rápida por causa da questão de fluxo de caixa. Tá, legal. Antes de continuar com as perguntas na tela aqui, Edivaldo, tem uma pergunta que não está querendo calar aqui no chat, que é: vocês atendem no Nordeste? Por que no Nordeste não chega esse tipo de tecnologia? O Sandro perguntou se vocês chegam na Bahia. Você pode expor um pouco sobre isso? Boa pergunta. O grande desafio nosso nesse quesito é a logística, né? Nossa fábrica está em Araucária. Até uns 1.000 quilômetros a gente consegue ser competitivo, dependendo do pipeline, enfim, do nosso cliente, do nosso incorporador, do consultor. Mas o grande fator realmente é esse, né? O que tem nos impedido de ir para o Norte e Nordeste é essa questão da logística, que acaba representando bastante no transporte, né, do nosso painel até lá o local. Mas já executamos obras, executamos aí na divisa com o Amazonas, né, que é lá em Aripuanã, executamos para Votorantim, executamos obras já bem distantes, Mato Grosso do Sul, enfim, a gente já executou obras, né? Mas o Norte e o Nordeste, esse é o grande desafio. O ideal é que tivesse uma fábrica, né? Isso no curto prazo a gente não tem assim, uma projeção da Tec Verde assim, no curto prazo ir para lá. A gente tem uma quantidade enorme, assim, de uma demanda muito grande ainda de Mato Grosso para baixo, né? Que é onde a gente tem focado, né? Mas quem sabe, né? Aí no futuro a gente possa ter uma outra oportunidade de fabril lá, né? Com certeza. Ou mais próxima, né? Com certeza. Acho que ficou claro para a Patrícia e para o Sandro, que perguntaram, né, que a questão realmente é a logística, é a implementação de uma fábrica mais próxima que permita abastecer o Nordeste. Tá certo? Agora tem uma pergunta do Daniel Barbosa. Ele elogia, fala sensacional. E a pergunta, inclusive, é uma pergunta complementar ao que o Estevão fez, né? Eu vou juntar as duas aqui para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo, já que são dezenas de perguntas. A pergunta do Daniel é a seguinte, Edivaldo: a empresa só faz projeto de grande escala / porte ou faz pequenas construções, tipo Casa Terra de 200 metros? E complemento com a do Estevão,
que ele pergunta a partir de quantos metros quadrados a construção se torna viável. Excelente pergunta. De fato, quando você entra num conceito industrial, você precisa ter escala e repetição, né? É isso que faz mais sentido, cada vez mais sentido. Se você pega um empreendimento de 1.000 unidades, de 800 unidades, de 500 unidades, é uma conta simples, né? Você acaba diluindo a tua estrutura nesse empreendimento. Então, você consegue ser ainda mais competitivo num volume maior. No caso da TecVerde, nós temos, obviamente, um portfólio de projetos, né, que nós temos na nossa carteira, né, de casas térreas, desde 40 metros quadrados até casas tipo padrão Alphaville de 300 metros quadrados. Né? Então, tem uma diversidade grande de tipologias, não só de casas, mas também de prédios que nós podemos atender. Mas, assim, para nós, assim, precisaria ter pelo menos uns 4.000 metros quadrados de prédio, 2.500 metros quadrados de casa, para essa conta até fazer sentido também para o nosso cliente, né? Nós temos um outro modelo de negócio, que daí não era o fórum aqui, eu acabei não trazendo, né? Que é o Tech Home, né? Que eu acho que até a Fernanda já conversou contigo, né, Léo? Teve oportunidade, né? Mais voltado para loteamentos, no caso, né? Exatamente. Aí a gente tem trabalhado com volumes menores, né? Com loteamentos performados e, enfim, está estudando até algumas outras possibilidades de parceria, a gente consegue fazer empreendimentos menores nesses terrenos já prontos ou em fase final aí de conclusão, com várias tipologias, né? Com várias tipologias. Aí a gente consegue entrar com volumes um pouco menores aí de construção. Mas para a incorporação, enfim, para a construção, é importante ter essa quantidade mínima para que a gente possa ser competitivo e ajudar o nosso cliente, né? Com certeza. Já foi respondida. Acredito que o Everton Paraná, que perguntou também, essa questão já foi respondida. E a segunda parte do Everton é bacana colocar, Edivaldo, é possível realizar a execução da obra em etapas? Eu imagino que o questionamento dele está muito mais assim, quando que a TecVerde entraria, né? Implanta. Esse foi o questionamento dele. Perfeito. Não, faz todo sentido a pergunta dele também. Isso é um requisito bem interessante dentro da nossa tecnologia, porque nós podemos, a nossa obra, vamos supor que ela dure 5 meses ou 6 meses. Então, a gente pode fazer todo um planejamento junto com o incorporador, com o construtor, para entrar justamente naquela etapa específica ali na execução. Então, enquanto o incorporador prepara a infraestrutura, faz as fundações, enfim, a gente pode entrar especificamente naquilo que foi acordado, né? Para dar, como diz, apertar o botão, a gente poder produzir e entregar naquele período ali. Então, a gente consegue fazer esse encaixe, né? Se o incorporador, por exemplo, quer acelerar um pouco mais o processo, como alguns clientes têm feito, né? A gente já vai fazendo a fundação e a gente já vai acionando, por exemplo, né? A gente consegue fazer dessa forma também. Isso aqui é uma grande vantagem, a gente consegue ter uma estrutura muito enxuta dentro de canteiro, né? Nossa produção, como ela é muito rápida, a gente consegue atender com muita facilidade, né? Então, a gente consegue fazer junto com esse cronograma aí de planejamento, de execução com o nosso cliente, sim. Legal. Acho que ficou claro aí, né, Everton? Obrigado. Vamos lá, tem uma pergunta do Aguinaldo Flauzino que eu vou juntar com um posicionamento que o próprio Luciano Minas, que está participando bastante com a gente, fez. Ele pergunta se durante a ocupação da residência, qual a flexibilidade do usuário para reformar a residência. E o que o Luciano colocou é o seguinte, que ele usa o exemplo dos Estados Unidos, que é onde ele mora, pelo que eu entendi, que lá o próprio morador consegue fazer reparos, né, assistências e tudo mais. E a pergunta do Luciano lá atrás foi se existe algum tipo de treinamento, de preparação cultural, no caso, obviamente, para que isso aconteça. Então, acho que a gente pode emendar o posicionamento do Luciano quanto a questão do Aguinaldo aqui. Tá? Aguinaldo, Luciano, obrigado pelas perguntas. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem uma flexibilidade bastante grande. A gente acaba dando uma orientação. Bom, primeiro que a gente tem um manual do usuário, né, que a gente acaba entregando lá para o cliente final, junto com o incorporador, que dá aquelas orientações básicas com relação à manutenção, né? Como é que troca, como é que troca uma tomada, como é que troca, se tiver um vazamento, eventualmente lá depois de alguns anos de uso, né? Então, são muito simples, né? São vídeos, inclusive, que nós temos disponíveis até na página da TecVerde ou no próprio YouTube, né? São vídeos muito simples, de 1 minutinho, tal, ferramentas básicas, né? É óbvio que quando tem uma intervenção um pouco maior de engenharia, recomendamos, né, contratar um engenheiro ou um arquiteto, mas pequenos reparos, pequenas manutenções pode ser feito pelo próprio usuário, né? Essa é a ideia, né? Não tem grandes diferenças, digamos assim, com relação à usabilidade mesmo do imóvel, né? São questões muito simples que são colocadas em termos de manutenção, de eventuais reparos na continuidade, né? Perfeito, Edivaldo. O Leandro Scherer
Ele quer saber em relação a isolamento acústico e térmico. A pergunta dele é a seguinte: em termos de isolamento acústico e térmico, qual o diferencial ou vantagens da construção industrializada em comparação com a tradicional? E eu vou complementar também com a pergunta do Guilherme Anjos, Edivaldo, que além, não só a questão de isolamento acústico e térmico, né, mas ele quer saber em relação a custo, qual a redução em relação a uma construção de alvenaria. Então, para resumir, então, comparando com a alvenaria tradicional, o isolamento acústico, o térmico e também o custo. Perfeito. O desempenho, aquilo que eu havia comentado anteriormente, né, são os principais atributos assim, que o cliente final acaba percebendo, né, o desempenho térmico e o desempenho acústico. O nosso desempenho acústico, ele é muito, mas muito superior ao sistema convencional, né? Quando a gente fala, por exemplo, em aquilo que é exigido em termos de norma, ou aquilo que digamos, uma parede convencional acaba atendendo em termos de isolamento, né? Esses números aí são muito relevantes, né? Para o aspecto tanto da parte acústica quanto da parte térmica. Até trazendo em números, assim, para a audiência que perguntou, por exemplo, na parte da redução, por exemplo, uma parede simples, né? No nosso sistema, né, ele vai reduzir, então, de 51 decibéis, né? E o sistema parede simples, por exemplo, normal, seria muito abaixo disso, teria muita dificuldade, né? Então, o desempenho é muito, muito, muito relevante na parte acústica. Na questão térmica também, como lá na Europa e principalmente no norte europeu, Estados Unidos, Canadá, tem essa questão bem crítica com relação à amplitude, né? Amplitude térmica, né? Esse é um dos requisitos assim que são bastante elogiáveis, né? Porque você tem, mesmo com uma variação de temperatura que a gente tem para uma cidade como Curitiba, né? Você praticamente vai estar com ele nivelado, com 1 grau de diferença, 2 graus de diferença, né? Enquanto que você chega num outro sistema, né? Não só um bloco cerâmico, um bloco de concreto ou parede, você tem uma amplitude muito maior aí Então são dois aspectos bem relevantes do nosso sistema que a gente consegue, assim, sem mexer muito no sistema, né? Tem casos, assim, que o sistema pode exigir um pouco mais. Nós temos que atender as regiões bioclimáticas, né, do país. Então, por exemplo, numa região, por exemplo, como Mato Grosso, ou interior de São Paulo, alguma cidade ali, talvez você tenha que colocar um isolamento térmico, um isolamento acústico, algum material para complementar, né, essa performance, né? Na questão do custo, o nosso custo está em torno de 15% mais baixo do que no sistema convencional. Quando você coloca todos esses atributos assim na mesa, né, que é a questão do pós-obra, né, a redução do custo indireto, esses números aí podem ter números extremamente muito mais significativos, né? Mesmo com empresas extremamente competitivas, porque, lógico, você vai colocando ali, por exemplo, evitar a contratação de subempreiteiros, o risco de subempreiteiros, risco de contratar uma mão de obra e ainda ter que ter processos trabalhistas, né? O pós-obra, que nós acabamos assumindo, né? A gente sabe que a consultora trabalha com custo de 1,5% nesse valor. A questão toda do fluxo ali, né, na questão da exposição de caixa, né, atualização de material, a gente está vivendo um momento agora terrível aí de aumento de custos, né, de materiais, né, então quando a gente faz essa negociação com o nosso cliente, a gente consegue colocar tudo isso na mesa, e o incorporador, o construtor, né, e fazer essas contas juntos com ele, né, para poder viabilizar o empreendimento, né, então esses 15% pode ser muito mais, né, tudo depende realmente de fazer análise do empreendimento, enfim, ou do portfólio do pipeline dele, né, de obras, né? Com certeza. O Sandro perguntou até quantos quilômetros, você tinha respondido na pergunta anterior que até 1.000 quilômetros faz sentido atender, tá, Sandro? Inclusive o Sandro oferecendo uma parceria aí para montar uma fábrica no Nordeste, acho pertinente, inclusive o Franklin está aí na conversa, o próprio Edivaldo está aqui, vai deixar os contatos dele daqui a pouquinho, a Camila está aí, então eu oriento que vocês que tenham dúvida, essas dúvidas mais pontuais, como uma parceria, um projeto específico, como foi passado agora há pouco também pelo Reginaldo, eu peço para que vocês entrem em contato diretamente com eles, aí pela aba Pessoas, procurem aí o Franklin, o próprio Edivaldo, ou a Camila que está por aí, eles vão ajudar vocês, tá bom? Para encerrar, Luciano, uma pergunta do Luciano não. Luciano é o autor da pergunta, Edivaldo. Encerrar, Edivaldo, uma pergunta do Luciano. Em relação, você falou bastante sobre escala, né? Que é um conceito básico aí da indústria como um todo, né? Inclusive de construção.
E a pergunta dele é se a Tec Verde oferece um pacote fechado de produto, tipo catálogo. Bacana. Muito boa pergunta, Luciano. Excelente, excelente. A gente consegue ser muito mais competitivo quando, em geral, quando a gente utiliza um projeto nosso, né? É um projeto que já foi validado, já foi testado, a gente já fez uma série de simulações, digamos assim, a gente ganha muito mais em termos de competitividade de custo, né? Essa é uma tendência natural, assim, pegar uma casa, um projeto que a gente já fez. Então, a gente tem um portfólio de casas, sobrados e prédios, que nós utilizamos, sim. E na questão do serviço, a gente tem um modelo aberto, né, que eu comentei ali, que a gente pode entregar um escopo blindado, quer dizer, um escopo que atenda às normas de desempenho, aí colocando todos os atributos que a audiência comentou, né, eu preciso entregar para o meu cliente a questão do conforto térmico, da estanqueidade, do conforto acústico, isso eu preciso entregar. E depois tem o lado, digamos, digamos, a cara, né, a cara da incorporadora. Se ela, eventualmente, quer dar o toque dela com relação aos acabamentos, ela pode assumir, ou nós podemos fazer. Então, a gente pode fazer da fundação para cima todo chave na mão para o cliente, ou se ele achar interessante, a gente entregar um escopo blindado e depois ele assumir esse escopo final de acabamento. Excelente pergunta, muito, muito bom. Bom, acho que encerrar melhor impossível, né? Acho que é uma pergunta pertinente realmente, e acredito que sim, seja a resposta, mas deixa eu rever o nome dele aqui, Edivaldo. O Ricardo Coutinho quer saber se vocês atendem Rio de Janeiro. Eu imagino que pela distância, sim, vocês atendam, né? Sim, nós já fizemos obra ali em Maricá e é possível atender, sim. A gente já tem obras, a parte logística a gente consegue, sim. Pode conversar com o nosso time aí que a gente segue em frente. Perfeito. Bom, Edivaldo, acho que chegamos a quase 1 hora de painel aí, mas... Caramba, passou rápido, né? Falei para você, né? Tem que... Depois você pode observar aí no chat também vários elogios, o pessoal realmente satisfeito em conhecer mais sobre a tecnologia, né, como um todo, e consequentemente sobre a Tec Verde, e eu tenho certeza que vocês vão manter contato aí com boa parte desse pessoal, e também tenho certeza que esse pessoal ainda tem mais dúvidas, então procurem todo mundo da Tec Verde que está aí no nosso evento e continue essa conversa aí, tá certo? Mas de qualquer forma, a Tec Verde é uma parceira de longa data aqui da Smarts, esse não é o primeiro nem o último evento que a gente faz com a participação deles, né? A gente vai ter, no fim de novembro, um evento sobre modelos disruptivos de negócio. Bacana. Que a gente vai tratar sobre multipropriedade, senior living, co-living, student house, enfim, todos os modelos novos de negócio. Tem se destacado. E a Tec Verde vai estar com a gente para falar sobre a construção off-site. Tá bom, pessoal? Edivaldo, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Eu agradeço, não. Estender aí quase que o dobro do seu tempo para responder a pergunta do pessoal. E o pessoal que nos acompanhou até agora também agradeço. A gente acredito que todo mundo está com fome, eu vou correr aqui para almoçar nesse intervalo rápido. A gente não esperava que fosse tão rápido, mas realmente valeu a pena para responder todas as perguntas. A gente vai voltar a 1h30 com um painel sobre Customer Experience com o CEO da Inove, muito legal. Ele vai falar sobre NPS, sobre a opinião do consumidor no pós-obra, que normalmente, na pós-entrega de chaves, que normalmente é muito baixo o NPS. Ele vai trazer algumas alternativas, alguns cases para vocês a partir da 1h30, tá bom? Eu vou correr lá para almoçar. Vocês também devem estar com fome, então bom almoço para todos. Deixem já a plataforma logada, que daqui a pouco a gente volta. Vocês podem ir escutando enquanto isso. E aproveite aí o intervalo, né, que vai ser curto, mas aproveite sempre qualquer intervalo para conhecer todo mundo que está presente na aba Pessoas. Tá certo? Então a gente volta 1h30. Edivaldo, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Léo. Obrigado a todos aí. Um abraço. 1h30 estamos de volta. Vamos correr. Vamos lá.